Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao versículo 14. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa é mais uma parábola de Jesus, no caminho de Jesus para Jerusalém. Lucas conta essa caminhada de Jesus até Jerusalém, e nessa caminhada vai contando os milagres de Jesus que aconteceram no caminho e algumas parábolas que Jesus conta. Essa daqui é uma parábola extremamente importante. Ela fala de oração, mas ela fala mais que isso. Ela não fala só de oração, não. Ela fala também do nosso coração. Ela fala também de quem nós somos. Ela revela o coração da pessoa que está orando. Mas, irmãos, tem uma coisa que eu creio que todos nós temos. Aliás, seria bom que não tivesse. Mas é muito comum nós encontrarmos comparações. Sempre gostamos de fazer comparações. Que de certa forma essas comparações, dependendo da qual é feita, pode trazer um certo conforto para nós. Né? Então nós gostamos de comparar ou a roupa que a pessoa está usando e a roupa que você está usando. Nós fazemos isso, né? Ou o jeito que uma pessoa trabalha e o jeito que você trabalha. Né? E nós vamos fazendo comparações. Ou a personalidade de um, ou a personalidade de outro. Né? Nós comparamos, né? Às vezes até filhos, né? É um filho, aí cita um filho para o outro. Né? Nós temos o costume de fazer diversas comparações. E por que a gente faz isso? Né? Por que nós temos essa tendência? Será que isso faz com que a gente se sinta bem? Se faz com que a gente se sinta melhor? Será que é essa estratégia que nós usamos para ficar constantemente fazendo comparações? Irmãos, nós encontramos uma pessoa aqui que gostava de fazer comparações. Nós encontramos também uma pessoa aqui que tinha dificuldade para entender, né, a própria questão de justiça. Mas nós temos uma pessoa também que, aos olhos da sociedade, era a pessoa mais exemplar. O outro, que aos olhos da sociedade, não tinha exemplo nenhum para oferecer. Olha como Jesus começa essa parábola aqui. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então quem é o público-alvo dessa parábola? As pessoas que confiavam em sua própria justiça e aquelas que desprezavam os outros. Será que eram fariseus? Provavelmente. Mas será que eram só fariseus? Não. O público, eu creio que era bem mais amplo, porque o texto não conta quem é esse público. Então nós temos que deduzir. E a dedução é, já que ele está falando de fariseu, já que ele está falando, né, de grupos religiosos, provavelmente está incluindo os fariseus nesta parábola. Mas é para as pessoas que confiavam em sua própria justiça. Eu estava vendo uma pesquisa, e pasmem no que eu vou falar agora. É canadense a pesquisa, não é brasileira não. Mas foi feita uma pesquisa lá no Canadá, para as pessoas, umas 2.000 pessoas, né, de um instituto de lá, para falar de canudos de plástico. E aí eles fizeram uma pesquisa sobre canudos de plástico. 51% das pessoas entrevistadas disseram que consideram utilizar canudo de plástico errado, porque polui. E o certo seria usar canudo de bambu, por exemplo. 51%. Só que o entrevistador fez mais perguntas. Perguntou para o mesmo grupo, e aborto? O que vocês acham? 21% respondeu que considerava o aborto errado.
Ah, e a eutanásia? 20% considerava a eutanásia errado. Então nós vemos pessoas mais preocupadas com canudos do que com bebês e do que com vida humana. Só que aos olhos delas estava tudo bem, elas eram pessoas boas, afinal de contas, elas se preocupavam com a natureza. Ah, eu sou uma pessoa boa, eu não estou poluindo. Eu sou uma pessoa correta, não estou fazendo poluição nenhuma. É para essas pessoas que Jesus está contando essa parábola. Pessoas que confiavam na sua própria justiça. Irmãos, se nós abandonarmos a palavra de Deus, se ela deixar de ser parâmetro, nós vamos ter que colocar alguma coisa no lugar. E ao colocar no lugar, nós vamos fazer, ali vai depender de pessoa para pessoa, mas cada um vai colocando aquilo que é importante para ela no lugar. Então a justiça dela vai ser baseada nela mesma. Ou vai ser baseado nos estudos que ela teve, ou vai ser baseado na profissão que ela tem, ou vai ser baseado na sociedade que ela vive, mas a justiça dela não será a justiça que é mostrada pela palavra de Deus. Talvez, falar do samaritano aqui seja algo que aos nossos olhos não é tão simples quando nós comparamos com o primeiro século. Porque o samaritano aqui, nós, quando olhamos para o samaritano, nós já vemos, samaritano é um grupo religioso lá que desprezava Jesus, né? Então não eram pessoas que faziam muitas coisas boas, não. Mas, gente, lá no primeiro século, era uma classe extremamente respeitada de Israel. Se tinha um grupo de pessoas que era muito respeitado lá, eram os fariseus. E olha o que Jesus, quando Jesus está falando, que ele começa assim: 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens. 2 homens foram orar. 2 homens foram ao templo. 2 homens foram buscar a presença de Deus. 2 homens foram ter um encontro com Deus. 2 homens foram falar com Deus. Mas no final das contas, só um falou com Deus. No final das contas, só um teve uma conversa com Deus. No final das contas, só um orou. Mas 2 foram. Um era fariseu e o outro publicano. Quem são os fariseus? Os fariseus, ele é um grupo religioso do judaísmo. Temos os saduceus, os essênios, mas os fariseus eram o grupo mais ortodoxo, que nós podemos dizer. Era o grupo que mais prestava atenção no que dizia o Antigo Testamento, que era a Bíblia hebraica deles. Era o grupo que mais se preocupava com a lei, de cumprir a lei. Eles criaram, inclusive, diversas formas para não correr o risco de errar. Eles criaram mecanismos legais para eles poderem acertar no cumprimento da lei. Tão rigorosos eles eram. Eles eram extremamente respeitados na sociedade. Paulo era um deles. O apóstolo Paulo era um deles. Nós estamos estudando tanto sobre o apóstolo Paulo aqui na igreja, na escola dominical. Foi um fariseu também. E ele fala que no meio dos jovens, ele era o mais zeloso. O mais zeloso deles. Então, eram pessoas que, quando a sociedade olhava com muito respeito. Esse homem foi ao templo para orar. E qual foi a oração dele? O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Vocês perceberam? Olha a oração dele. Olha a oração dele. Baseada na sua própria justiça. Não quer dizer que o judaísmo não fizesse isso. Existem documentos que mostram as pessoas do farisaísmo tendo esse tipo de postura. Então Jesus está falando aqui exatamente para esse tipo de pessoa que se avalia pela sua religiosidade, se avalia pelos seus próprios méritos.
onde ele olha a vida dele e fala assim, Jesus, eu mereço, vai, Jesus, vamos sentar aqui, vamos bater um papo aqui. Jesus, olha, estou precisando de uma coisa aqui, mas olha a minha vida, eu mereço. Olha que eu não sou igual às outras pessoas, não. Quando eu vou lá na igreja, eu fico só olhando. Tem pessoas que oram lá 2 minutinhos, depois fica dormindo e cochilando. Olha eu oro o tempo todo. Eu não paro de orar, não. Tem pessoas que quando vai para a igreja lá, fica só no celular. Olha para mim, Jesus, eu não fico no celular, não. Eu te adoro de verdade. Então, se tem alguém que merece algo do Senhor, esse alguém sou eu. E aí ela reivindica as promessas da Bíblia. Porque quem conhecia a Bíblia era o fariseu conhecia a Bíblia. Ah, Jesus, está dizendo lá na tua promessa, né, que se a gente andar direitinho na tua presença, o Senhor concede bênçãos para nós. Então o Senhor tem que me dar bênção. Quase que ele está dizendo para Jesus assim, dizendo para Deus, né? Eu estou citando Jesus aqui, mas é para Deus, porque Jesus está contando a história, né? Quase que ele está dizendo para Deus assim, Senhor, olha o servo que o Senhor tem. O Senhor tem que ter orgulho disso. Que servo que o Senhor tem, olha. Tem um servo como eu, não é para qualquer um, não. E ele assim, fazendo os seus tipos de orações. Buscando, e olha que interessante. Parece que ele está orando a Deus. Mas olha assim, gente, olha o que ele faz aqui, ó. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, não sou nem mesmo como este publicano. Olha quanto eu tem ali. Eu dei uma lida na parte grega, tem 5 pronomes. Pronomes lá, o pronome pessoal, eu. 5 vezes está lá. Gente, 2 versículos, 5 vezes o pronome pessoal, eu. Ego, no grego. 5 vezes, em 2 versículos. Como ele se achava importante, não é? Como que às vezes nós temos percepções erradas de quem nós somos. Quando eu estava fazendo meus estudos aqui, veio até uma outra pesquisa. Essa aqui é até interessante. Essa aqui é americana, né? Quando eu vou fazendo minhas pesquisas lá, eu acabo entrando em sites americanos e acabo pegando essas coisas americanas. Teve uma pesquisa lá que foi perguntado assim para um grupo de pessoas. Eram 2 perguntas para um grupo de pessoas, mais de 5.000 pessoas. O que é o sucesso para você? Aí o sucesso para você é, primeiro, você fazer bem aquilo que você se preparou e você conseguir desenvolver bem o seu trabalho a ponto de você se sentir satisfeito com isso. 2, sucesso para você é ser reconhecido na sua profissão, você ganhar bem pelo que você faz, né? E ter das outras pessoas o respeito por aquilo que você fez. 96% responderam a um. 96% responderam, não, sucesso para mim é exatamente desenvolver bem o meu trabalho, aquilo que eu me preparei. Só que sabe o que eles acharam também? Todo mundo que respondia achava que o restante ia responder a outra. Ah, mas as outras pessoas pensam que é o 2. Ah, eu acredito que é o 1, mas o restante pensam que é o 2. 90% achou que era o 2. Que os outros achavam que ia responder o 2. Olha as percepções erradas. Ela falou, olha, eu estou falando 1, mas você pode perguntar para o restante, vai todo mundo falar o 2. Só que a maioria falou 1. Nós temos percepções erradas de nós mesmos e dos outros ainda, o que é pior. Né? E fazemos avaliações das outras pessoas. Foi o que aconteceu aqui. Eu não sou nem como, eu não sou ladrão, eu não sou, olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto e eu não sou adúltero. Eu não sou nem como este publicano. Ele realmente não era mesmo. O fariseu eram pessoas rigorosas, eles faziam mais do que a própria lei exigia. Mais. Olha o que ele diz que ele fazia aqui, jejum 2 vezes por semana. Irmãos, o jejum no Antigo Testamento só tinha uma obrigação, que era no dia da expiação. Era o único dia que se exigia que a nação judaica, que um religioso jejuasse.
Fora dos outros dias não tinha exigência nenhuma. E olha que ele não diz, olha, eu não faço uma vez, a lei manda uma vez por ano. Eu faço 2 vezes por semana. Segunda e quinta. Provavelmente segunda e quinta. Jejuava 2 vezes por semana. Olha que exemplar que ele era. Às vezes a gente se pergunta, onde está o problema aqui? Onde que está o problema? O problema está na oração? Não. O problema está no jejum? Não. O problema está nele. O problema está em quem estava jejuando e o problema estava em quem estava orando. A oração não é o problema, gente. O jejum também não. O que é o jejum? O jejum é quando você abre mão, por um período de tempo, da alimentação, por exemplo. Você estabelece um período de tempo. Não tem prazo para isso. Você pode fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vai depender do seu organismo, vai depender do seu propósito. Só que nós confundimos. Porque nós achamos que é o jejum que vai nos dar mérito diante de Deus. Que é isso que ele estava pensando. Olha, eu jejuo 2 vezes. Então eu sou uma pessoa que mereço mais que os outros. Então ele confundia o jejum, a prática com o mérito, que a prática lhe dava algum tipo de mérito. Esse era o problema dele. Isso aqui está dizendo que não é para jejuar? Não, o texto não está dizendo nada disso. Então, por exemplo, nós podemos fazer jejuns parciais, nós podemos abrir mão de algum tipo de alimentação, nós podemos fazer esse tipo de jejum, que é bom. Às vezes a pessoa não pode abrir mão, por exemplo, de algum tipo de alimento, por uma questão de saúde. Então ela abre mão de uma outra coisa para fazer o jejum dela. Ou a pessoa pode fazer o jejum normal. Qual é o jejum normal? Aquele que você pode tomar água. Né? Então, você aguenta um bom tempo. Você fala assim, olha, eu vou me abster de alimento sólido. Então eu vou passar um tempo só tomando água. É um jejum também. Esse é o jejum normal na Bíblia. Algumas pessoas gostam de fazer o jejum completo. Esse aí tem que ter um pouco mais de cautela. Porque você ficar sem comer e sem beber pode trazer problemas de saúde. Então, faça num período de tempo menor. Então, esse que é o padrão. Se é só algum tipo de alimento, tempo maior, você consegue fazer um jejum mais longo. Se for com água, você consegue fazer um jejum razoavelmente num bom tempo. Se é um jejum completo, então reduza esse tempo. Ou, por exemplo, vou fazer só no período da manhã. É um exemplo. Eu vou abrir mão tipo do café da manhã, mas eu vou almoçar. Aí você consegue fazer completo. Tudo bem? Por favor, gente, não vai fazer jejum completo 1 dia, 2 dias, 3 dias. É loucura isso. Tá? Então não faça isso. Só que tem um porém. Tem um porém. Jejum não é mérito. E agora, pastor? E agora, pastor? Esse foi o erro do fariseu. Achou que jejum trazia mérito para ele. Então, para que serve então? O jejum serve para você dizer para Jesus assim, olha, Jesus, você é mais importante que a comida. O jejum serve para dizer, Jesus, você é mais importante do que a minha própria alimentação. Você é maior que isso. Então, por você, eu faço esse sacrifício. Por amor a você. Aí eu realizo esse momento que eu tenho de abrir mão de algum tipo de alimento. Então, gente, o jejum ele é uma bênção. Quando ele é feito no lugar dele. Quando ele serve como um momento de devoção que você tem a Deus. Como um momento de adoração que você faz ao Senhor. Muito cuidado com aquele negócio de troca. Eu vou fazer um jejum para Jesus me dar uma bênção. Tá bom? Não se faz comércio com Deus. Nós não conquistamos nada de Deus por mérito. O grande problema da religiosidade é que ela quer conquistar méritos diante de Deus. Esse é o grande problema. O grande problema de nós ficarmos presos em religiosidades, e quanto mais religioso, eu estou trazendo no sentido só de uma questão externa mesmo, é só nesse sentido que eu estou trazendo a religião nos seus aspectos mais externos. Não, se nós ficarmos presos só a isso, não, nós vamos ter vida superficial. E nós não vamos ter experiências substanciais, íntimas, experiências assim, concretas com o nosso Deus. E Deus quer que você cresça.
O desejo de Deus é que você cresça nas experiências com Ele. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, você vai fazer um jejum? Então, eu vou dar dica para você agora. Jesus, eu preciso ter a minha fé desenvolvida, Jesus. A minha fé está fraquinha, eu quero a tua ajuda na minha fé. Olha, Jesus, vou dar um exemplo aqui. Olha, eu preciso que o Senhor abra a porta de emprego para mim. Aí você faz um jejum, para te ajudar. O jejum não vai te dar mérito para você conseguir o teu emprego, tá? Mas ele vai ser um auxílio para a sua fé. Ele vai te ajudar. Porque você vai estar abrindo mão de algo físico para você se concentrar em Deus. Lembrando que jejum também não é só ficar sem comer. É o momento que você passa em consagração a Deus. Tem gente que faz jejum e xinga todo mundo. Aí não está fazendo jejum. Está todo estressado. Aí não é jejum, é só passar fome. Não é? Jejum não é isso. Jejum é um momento de devoção. Tudo bem, gente? Sempre faça com cautela, viu? Sempre faça dentro do seu limite. Tá bom? Dentro do seu limite. Observe o seu limite. Aquilo que você sabe, olha, isso aqui é um esforço que eu estou fazendo. Isso aqui é um esforço que eu estou fazendo. Então, observe isso. Tá? Não fica achando que você vai conseguir méritos diante de Deus com isso. Que esse foi o problema do fariseu. O problema dele não era jejuar 2 vezes por semana. O problema dele é achar que isso fazia dele uma pessoa melhor que as outras. O problema disso é ele achar que ele era o bambambam. Bam, bam. Era o mais espiritual, o mais crente. E olha que quando nós confiamos só em nós, esse que é o grande problema. Quando você confia na sua própria justiça, você tende a desprezar as outras pessoas. Pode observar. Pessoas que se acham mais santas que os outros, geralmente desprezam os outros. Tratam os outros com desdém. Porque ela se acha melhor. Jejuo 2 vezes por semana. Aí a dica que eu te dou é assim. Você fez um. E você sentiu que a sua fé ainda não foi bem, você precisa ainda ver a sua fé atuando, aí você tem que fazer outro, por isso que não tem que ter prazo. Por isso que não é mérito. Porque senão a gente estabelece até prazo, né? Falei, Jesus, eu vou fazer 3 jejum. 3 está bom. Não sei se 3 está bom. Às vezes nenhum, não precisa de nenhum. Não é? Às vezes não precisa de nenhum. Se você está com a sua fé bem desenvolvida ali, você crê em Jesus, quando você coloca o seu joelho no chão, e você ora com convicção. Você não precisa fazer jejum, você está com convicção. Vocês perceberam? Você está convicto de quem você crê. Agora, se você sente que você está fraquinho na fé, aí você faz o seu jejum. Para ele te auxiliar na sua vida com Deus. Só que aí, nem sempre um dá conta. Mas fala, Jesus, semana que vem eu vou fazer mais um. Até o dia que eu senti a minha fé fortalecida. Até com o dia em que o Espírito Santo tocar no meu coração e falar assim, pronto, está resolvido aí, ó. Você crê. E aí você para. Mas você não precisa fazer mais. Vocês entenderam? Então, tudo é pela fé. Tudo é pela graça. Tudo é graça de Deus. Tudo que nós recebemos é graça de Deus. Nunca receberemos nada porque nós merecemos. É dom de Deus, é presente de Deus. Tudo que vem de Deus é pela sua graça. Teve um aqui que percebeu isso. Depois que ele fala, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mais uma. Dou o dízimo. Senhor, olha aí, ó. Tá vendo? Tem um monte de gente infiel. Eu não, eu sou fiel. Eu dou o dízimo até da hortelã, que nem era exigido pela lei. Então, ele ultrapassava a exigência da própria lei na questão ao dízimo. E era isso que ele estava falando para Deus. Tudo que a lei exige, eu faço mais, Senhor. Eu sempre ultrapasso. Isso, gente, é o tipo de religiosidade por méritos. Essa é a religiosidade do mérito. O que é o dízimo? O dízimo é um ato de gratidão que nós temos com Deus. É um reconhecimento de que Ele é o Senhor da nossa vida. De que se nós temos força para trabalhar, é porque Ele nos deu essa força. Sabe, eu sempre falo isso para os irmãos e vou repetir muitas vezes, gente. Deus não quer 10% de ninguém.
Deus, Ele quer a nossa vida. É isso que Ele deseja. É a nossa vida, é tudo que é nosso. Tudo aquilo que nós temos é Ele que dá. Então toda a administração financeira que nós temos tem que estar debaixo de Jesus, aos pés de Jesus. É toda a administração financeira. Não é? A gente às vezes fala assim, olha, eu devolvo a Deus lá o 10%, porque depois eu faço o que eu quero com o outro. Não, você não faz o que você quer, não. Deus não te deu 10%, Ele te deu completo. É Ele que deu, é graça de Deus. Se você está trabalhando, é porque Deus está te abençoando. Se você está recebendo todo mês o seu salário, é porque Deus está te abençoando. Então, quando nós damos o dízimo, é um ato de gratidão apenas. É um ato de gratidão que nós fazemos. É um ato de fé. É um ato de amor. Viu? Cuidado com aquela conversa de que fala assim, ó, dá o dízimo para você ficar rico, viu? Cuidado, isso aí, até peço desculpas se vocês já ouviram isso, gente, mas isso não tem na Bíblia. Tá bom? Olha, seja dizimista, você vai ficar rico. Não. O que eu posso dizer para vocês, eu escutei isso de um pregador da prosperidade. Uma coisa eu concordei com ele. Ele falou uma coisa, ele fez uma pregação simples sobre prosperidade. É um pregador muito bom, né, tomou todas as cautelas que tinha que tomar. Já faz muitos anos que eu vi ele trazendo essa pregação. E a única coisa que ele falou, e até hoje eu sempre falo isso na igreja também, porque eu aprendi com ele. Ele diz assim, ninguém é mais generoso que Deus. Ninguém é mais generoso que Deus. Ninguém vence a Deus em generosidade. Não dá nem para competir. Se você é uma pessoa generosa, é porque Deus tem sido muito mais com você. Sempre é assim, e nunca ao contrário. Se Deus tem colocado no seu coração generosidade, é porque Ele tem derramado sobre você muita generosidade do céu. Aí você consegue ser generoso e generosa também na obra de Deus. Então você percebe que não é mérito seu, é graça de Jesus. É graça de Jesus. Então tudo aquilo que nós temos é graça de Jesus. Mas para este homem não, porque ele faz disso, né, algo para louvar a si próprio. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então o problema do fariseu era o quê, gente? O problema do fariseu era a soberba. O problema do fariseu era o seu coração, que estava distante de Deus. Foi por isso que quando ele chegou lá, quis se mostrar para os homens, mas foi reprovado pelo Senhor. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós dizimamos, quando nós servimos ao Senhor, tem que ser isso sempre, sempre debaixo da misericórdia do nosso Deus. Sempre. Esta é a oração do fariseu. E o publicano? Quem é o publicano? O publicano é a classe mais desprezada de Israel. Quando você lê os evangelhos, vocês vão observar os publicanos sendo junto com as prostitutas e os pecadores. Pode observar, leia os evangelhos, está lá, ó, publicanos, prostitutas e pecadores, eles estão sempre nesse meio. É a turminha deles. Quando os fariseus ou saduceus falam deles, é assim que eles falam. Então ele está sempre associado com os pecadores. É a classe desprezada, são considerados traidores. Eram os cobradores de impostos. Quando Roma ia cobrar os impostos de Israel, ela terceirizava esse serviço. E os próprios judeus, alguns deles, faziam esse serviço. E Roma fazia assim. Roma não tinha lá uma fiscalização muito grande sobre isso. Então ela fala assim, olha, a quantidade que eu quero nos caixas de Roma é isso. O que vocês conseguirem a mais é problema de vocês. Eu não me meto nisso. Então, de certa forma, ele tinha uma autorização do império para cobrar um pouco a mais. E alguns aproveitavam e realmente exploravam os seus compatriotas. Por isso que eles eram considerados traidores da nação. Esse foi no templo orar também, que era até improvável fazer isso. Mas esse foi. Jesus está contando que esse publicano foi orar. Provavelmente não chegou nem perto de onde o fariseu estava. O fariseu deveria estar perto da parte mais sagrada do templo. Ele podia entrar lá. E o publicano, por se considerar indigno, pode ter ficado só ali mesmo no pátio dos gentios, ou na entrada, né, do recinto onde ficavam os judeus.
mas bem no local, bem distante dos outros, até porque ele poderia sofrer algum tipo de retaliação. E olha a oração dele. Ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha a diferença. Olha a diferença da oração. Um colocou os méritos em si, o outro colocou os méritos em Deus. O outro buscou a Deus de verdade. O outro sabia quem era Deus e sabia quem era ele. Irmãos, às vezes nós achamos que o exterior diz tudo sobre nós. Às vezes não. Hoje na EBD, na sala dos jovens, eles tiveram uma fala assim. Eles estavam falando sobre vida com Deus. Os jovens, eu estava lá, passei uma parte aqui, depois eu subi lá. E aí, uma das falas dele é assim, entrou no aspecto da sexualidade. Vocês lembram, né? Entrou nesse aspecto da sexualidade. E foi até o Robson que falou, né? Nem sempre a sexualidade tem a ver com sexo, não é isso? Ele citou. Vou contar uma história do Tim Keller. O Tim Keller, ele conta, o saudoso Tim Keller, né? Ele conta que quando ele estava na faculdade, um jovem, né, passou a fazer parte do grupo de oração e do grupo de estudo bíblico ao qual ele fazia parte. Mas era aquele jovem que pegava todas as meninas. O cara era bonito, era boa pinta, falava bem, era simpático. Então todas as meninas da faculdade que ele queria, ele pegava. E ele se converteu. Passou a fazer parte do grupo de oração e do grupo de estudo bíblico. E os jovens lá, os jovens que eram cristãos ficaram espantados com isso. E ele falou no grupo, falou assim, olha, agora eu vou me preservar para a pessoa que Deus preparou para mim. Essa foi a fala dele. Agora eu vou me guardar para a pessoa que Deus preparou para mim. Aí todo mundo ficou espantado. Olha como pode. Deus mudou esse rapaz mesmo. Que coisa, você viu? Deus mudou, olha como que Deus faz as coisas, né? Só que o tempo foi passando, o que eles perceberam? Que toda vez tinha intriga no grupo. Porque ele queria sempre ter poder. Toda vez que tinha um debate, ele queria ser o primeiro a falar. Toda vez ele era o que estava certo. E toda vez que tinha qualquer evento, ele queria estar na frente, ele queria liderar, ele queria fazer isso, ele queria estar na frente de tudo. Aí aquilo que você falou, Robson, não é uma questão de sexualidade, é uma questão de poder. Resolveu o problema da sexualidade dele, mas e o poder que está no coração dele? Que era algo que ele desejava, que era algo, isso ainda não havia sido convertido. Isso aí ainda precisava ser trabalhado por Deus. Irmãos, quando nós entendemos o plano de Deus para nossas vidas, nós precisamos de verdade deixar o Senhor reinar no nosso coração. Nós precisamos de verdade permitir que Deus realize a transformação que Ele quer realizar. Nós temos que saber que se não é a graça de Jesus na nossa vida, nós não conseguimos. Se não é a graça de Jesus na tua vida, você não tem força por si só. Você não tem mérito por si só. Você necessita da graça de Deus. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus conclui dizendo assim, eu lhes digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. É o de Caio ao mesmo, é o verbo justificado que Paulo usa tantas vezes. Jesus está usando aqui. O apóstolo Paulo não inventou a doutrina da justificação. Ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Foi Jesus quem disse. Está aqui, olha. Quem se concentrou em Deus e quem reconheceu que era um pecador foi justificado por Deus. Deus olhou para ele com favor. Deus olhou para ele, né, com perdão, pois isso é a justificação, é o perdão divino. E Deus concedeu a este pecador o perdão do céu. Não tem bênção maior que essa. Esse homem foi para a sua casa em paz. Esse homem foi para a sua casa com o coração leve. Esse homem foi para a sua casa perdoado. Enquanto o fariseu levou para sua casa toda a sua justiça própria, ele levou para casa o perdão de Deus. Olha o que Jesus falou, este foi para sua casa justificado diante de Deus. Irmãos, a justiça
verdadeira é aquela que Deus estabelece. E a que Deus estabelece é aquela que nós reconhecemos que nós somos pecadores. E nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que reina. É Ele que governa. É Ele que diz o que é o certo. É Ele que diz o que é o errado. E quando nós o adoramos porque Ele é Deus. Então, sempre que você orar, reconheça Jesus como teu Senhor e saiba que tudo aquilo que Ele fizer por você é pela graça dEle. Quando você jejuar, jejue sempre debaixo da graça de Jesus e sabe que toda a condição que Ele está te dando para jejuar é porque Ele é gracioso. Quando você entregar o dízimo na casa do Senhor, reconheça que isso é um ato da graça de Jesus, que te deu saúde, que te deu força e que sim, creia nisso, tá? Ele é poderoso para te fazer prosperar. Não estou dizendo que Deus não é poderoso para isso não, porque Ele é poderoso para te fazer prosperar. Mas mesmo a prosperidade que Ele te dá não é porque você merece, é porque Ele é gracioso, é porque Ele te ama, é porque Ele cuida de você. Tudo é pela graça, meus irmãos. Tudo é o amor abundante de Jesus para nós. E a conclusão é esta: pois quem se exalta, será humilhado, e quem se humilha, será exaltado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como nós precisamos aprender essa verdade do Evangelho? No reino de Deus as coisas se invertem, viu? No reino de Deus as coisas se invertem. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, eu sempre falo e vou repetir mais uma vez, ó, se você quer ser o primeiro, no reino de Deus você tem que ser o último. Porque no reino de Deus o primeiro é o último. Se você quiser ser o maior, no reino de Deus você precisa ser o menor. Porque o maior no reino de Deus é o menor. Eu me lembro de uma história, isso me contou um pastor muito querido, saudoso, que fez o meu casamento, um homem de Deus. Eu sempre falo para os irmãos com muito carinho desse pastor, porque ele realmente me ensinou muita coisa. E um senhor de mais de 70 anos, ainda pastoreando a igreja, com mais de 40 anos de ministério, um homem de Deus, né, assim, que serve de inspiração e exemplo para nós que somos jovens. Ele tinha 75 anos, era o primeiro a chegar na igreja e o último a ir embora. Só para vocês terem ideia, tá? Eu me lembro, gente, eu vou até contar para vocês, eu ia namorar com a Karina, né, e a igreja ficava no meio do caminho, da minha casa, da casa da Karina, irmão Gerson. E aí, dava o horário do culto, faltava meia hora, gente. Eu só ia sair da casa da Karina meia hora para o culto, para vocês terem ideia. Dava meia hora, aí eu tinha que ir para casa correndo, tomar banho e vir para o culto. Né? Não é isso? Não era assim? Não era bem isso? Eu passava, ele estava com a brasilinha na frente da igreja. Né? Quando eu passava, ele olhava, a paz, irmão de Gelson. Meu pastor, eu vou chegar na igreja, espera, já estou indo lá. Jovem consegue fazer as coisas rápidas. Claro, hoje eu não conseguiria fazer mais isso. Naquela época dava para correr e chegar. Mas eu aprendi muito com ele, ele que fez o meu casamento depois. Ele conta de um pastor, é uma parábola, tá? Ele conta de um pastor que pregava, que orava, que buscava a presença de Deus, né? E as coisas aconteciam, pessoas eram curadas quando ele pregava, né? Quando ele pregava, as pessoas eram tocadas, as pessoas se convertiam, né? E o pastor, olha que bênção que eu sou, né? Olha que coisa, olha o que Jesus faz pelo meu ministério. Aí esse pastor parte para a presença do Senhor. Aí o Senhor fala assim, olha, fica ali junto com os outros irmãos. E ele é colocado no meio da multidão, igual todo mundo. Né? E ele observa uma coroa, um tratamento todo diferente de uma irmãzinha que estava lá na igreja. Ele olha, a irmãzinha está sendo tratada com toda a honra, com toda a pompa. Isso aqui é só uma parábola, tá, gente? Né? Aí ele olha assim e fala, pô, aquela irmãzinha lá só ficava sentada no fundo da igreja. Eu nunca vi essa irmãzinha fazendo nada. E a irmãzinha lá sentada e está ali, ó. Jesus dando um abraço nela, falou, serva, vem aqui, ó, serva, vem me conhecer essa rua aqui. Aí para o pastor, fica aí com os irmãos aí, vai. Olha a rua, olha aquela rua lá, ó.
Vai lá ver que bonito. Aí chamava a irmã. Ele lá, puxa vida, um tratamento totalmente diferente. Aí ele foi questionar o Senhor. Senhor, eu que preguei, Senhor. Eu que ganhei as almas lá para Jesus. Né? Eu que orava lá, Jesus curava. Né? Pô, olha o galardão, o Senhor está dando um galardão maior para ela. Ela só ficava lá no fundo da igreja. Aí Jesus falou para ele, é que você não sabe, né? Então você não está sabendo. Então eu vou te contar. Quando você pregava, quando você orava, quando você evangelizava, era ela que sempre intercedia por você. Era ela que pedia a bênção de Deus sobre o seu ministério. Era ela que estendia a mão dela e te abençoava lá no que você fazia. Era ela que era vamos dizer assim, né, o arauto que estava ali constantemente na minha presença, orando pela igreja, buscando a presença de Deus pela igreja. E tudo isto foi visto por Deus. Todo mundo via o pastor, mas Deus olhava a irmã que orava, que intercedia, que buscava a presença de Deus. É assim no reino de Deus, viu? No reino de Deus as coisas se invertem. O que Deus olha é o nosso interior. O que vale, gente, é a nossa sinceridade diante de Deus. É o nosso reconhecimento de que Deus é quem cuida de nós. Viu? Não se preocupe com holofotes, não se preocupe com reconhecimentos. Claro que nós queremos sim que as pessoas nos vejam com bons olhos, isso é fato, isso é verdade, isso é bom. Mas o mais importante é nós sermos aprovados por Deus. Viu? O mais importante na tua vida é que Deus te aprove. Para de ficar se comparando com outras pessoas, você não precisa disso não. Uma pessoa é assim, é assada, e daí? Deus te fez do teu jeito. Você é do jeito que Deus quis que você fosse. Você não tem que se comparar não. A tua oração é tão importante quanto a oração do teu irmão, quanto a oração do pastor da igreja. O teu jejum é tão importante quanto o jejum dos irmãos que cantam. Viu? Aos olhos de Deus, o que vale é a tua sinceridade. É o teu ato de humildade na presença dEle, você saber que é Ele que realiza a tua graça e o teu amor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, viu? Vamos ficar em pé? Ministério de Louvor, vem fazer o pós-lúdio? Vamos agradecer a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que haja crescimento na sua vida espiritual, que vocês entendam que a oração ela é importante sim, viu? Mas ela é importante quando ela é debaixo da graça. O jejum ele é importante, mas é quando ele está debaixo da graça. O dízimo é importante, mas quando ele está debaixo da graça. Tudo debaixo da graça de Deus. Tudo debaixo da misericórdia de Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pelo teu povo que aqui se encontra. São teus servos, são teus filhos. Senhor, nos dê, Senhor, orações mais profundas. Senhor, nos dê força para jejuns mais significativos. Senhor, nos dê força para sermos dizimistas cada vez mais fiéis. Senhor, muda o nosso coração. Tira do nosso coração todo o mérito. Tira do nosso coração, Senhor, toda a pompa. Tira do nosso coração toda a soberba. E nos encha da tua presença nesta noite. Nos encha do teu amor nesta noite, Senhor. Senhor, faz de nós cristãos humildes na presença do Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.